Olá, boa tarde. Hoje é dia 17 de novembro, são 5 horas da tarde e hoje a gente está aqui com o nosso projeto. A professora quer saber. Vamos entrevistar uma advogada, jovem advogada, doutora Regina Russell, que vai falar com a gente sobre uma recente alteração, né, legislativa que tivemos. Nós tivemos muita legislação nesse período de pandemia, sobretudo relacionada ao direito do trabalho, né? Questões também previdenciárias. E tivemos recentemente o decreto 10.410 de 2020, que é um decreto que trouxe algumas significativas mudanças aí pra gente nesse cenário do direito do trabalho, direito previdenciário. E ela vai conversar hoje com a gente. Quero agradecer à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro por esse projeto, pela a Pró-Reitoria de Extensão. Nossa convidada já está chegando. Agradecer à Pró-Reitora de Extensão, doutora Gabriela Reis, vai estar aqui com a gente também. E dizer que nós estamos caminhando para lá. Olá! Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? E você? Graças a Deus, uma honra tê-la aqui, doutora Regina. Esse encontro foi um pouquinho adiado algumas vezes por conta de compromissos de ambas, mas Verdade. chegou o dia, né? Chegou o dia, espero que seja proveitoso para aqueles que vão nos assistir. Eu estava aqui agradecendo à universidade por esse projeto, que é um projeto oficial da universidade. Dizer que nós estamos caminhando já para a live de número 100, né? Quase, já estamos quase chegando. A live de número 100 vai ser com a nossa pró-reitora, a doutora Gabriela Riso, que vai falar também até desse enfrentamento que a universidade teve que ter diante desse mundo novo, né? Mas a gente, mas a gente tem continuado com o projeto no sentido de demonstrar conteúdos diversos. Geralmente a gente foca na educação e foca no direito, mas a gente precisa também, às vezes, ter um olhar mais pontual. Então, questões médicas já foram trazidas, né? Questões de interesse social, de um modo geral. Então, quero agradecer muito a sua presença, tá? Dizer que é uma honra tê-la aqui, a gente sempre diz que os bons passam por aqui, e dizer que é muito bom, e, sobretudo, para falar de um assunto tão novo, que está trazendo tantas alterações para a gente, e a gente, tá? Só tem a agradecer a sua participação. Eu que agradeço, doutora. Eu posso chamar de Edi France, né? Porque eu Ah, tenho uma proximidade tão grande com a Edi France que chamá-la de doutora, já falar Edi France já é vai complicado, chamar chamar como de você doutora quiser. mais ainda. Ah, Então, eu agradeço muito a oportunidade. Eu que sempre tive um sonho de estar aí na área da docência. Para quem não sabe a minha história, a Edi France foi uma das minhas maiores incentivadoras e é até hoje, inclusive, foi a pessoa que me deu o caminho das pedras, digamos assim, que me disse o que eu precisava fazer, o que eu precisava estudar, como eu precisava. Então eu acabo que eu sou uma sementinha dela, né? Eu digo isso, ela foi, claro, ela não gosta que fale isso, sabe, gente? Mas eu preciso falar. Ela foi minha professora, então eu tenho certeza que ela influenciou não só a minha vida, mas vai influenciar certamente a vida de muitos outros alunos que passam pelas mãos dela. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, por tudo aquilo que você tem me ajudando aí na minha carreira, de coração. Obrigada. nada, que isso. Ontem eu estava numa banca com a doutora Cristiane Mussi, que também foi minha professora, que também foi sua. E Sim. aí a gente estava fazendo uma banca de TCC de uma estudante da Universidade Federal Rural e eu era presidente da banca. E ela falou para a aluna que, o que você está falando, que ela foi minha professora e que eu fui a primeira banca da Rural de Direito, o curso, eu fui da primeira turma, então ela falou, eu fiz a primeira banca do curso de Direito com ela, e agora eu estou aqui e ela está fazendo. Então, assim, a vida é um caminhar e tem que ser para frente, né? A gente não pode andar para Verdade. trás no caranguejo.
Mas, doutora, vou fazer a sua apresentação formal. Eu também estou chamando ela de doutora, gente, porque a gente está aqui num momento formal, mas na realidade eu chamo ela até de rei. Mas eu vou chamar ela de doutora. Vou fazer a sua apresentação formal, porque vai ficar gravado e depois, se permitir Claro. ficar gravado, vai para o canal da gente e vai para o canal depois da Pró-Reitoria de Extensão. Todos os vídeos serão institucionalizados. Então, se você autorizar, aí a Sim, já está gente... autorizado. Então tá bom. Aí a universidade vai pegar todos os vídeos, vai salvar, né? E aí o relatório vai com todo mundo, né? Eu digo que sempre todo mundo começa a fazer parte da Rural. Mas então, eu vou fazer a apresentação formal. A doutora Regina Russell, ela é advogada, palestrante e mediadora pedagógica da UFRJ, pelo consórcio CEDERJ. É pós-graduada em, vou dar uma pausa, porque são muitas pós-graduações, Direito Público e Privado, Advocacia Civil, Direito Previdenciário e é pós-graduanda, nesse momento, em Direito Consumidor. MBA em Direito Acidentário, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da ABA, que é a Associação Brasileira de Advogados de Niterói, Rio de Janeiro, é delegada da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-RJ, da subseção de Niterói, e reconhecida em 2019 como advogada especialista em Direito Previdenciário pela OAB-RJ, subseção de Niterói. Isso é muito bacana, esse reconhecimento até da universidade, da UAB, porque em recente entrevista que a gente teve aqui com a doutora Rafaela, lá de Portugal, ela explicou para a gente que a possibilidade de se tornar especialista em Portugal passa por uma conferência, uma atuação que a ordem tem que testemunhar. Então, é legal quando a gente vê que a ordem aqui no Brasil também pode fazer isso, porque às vezes a pessoa até tem um título, mas ela não detém o saber. Então, ter o saber reconhecido é bem bacana. Mas, doutora Regina, a gente foi extremamente legislado nesse período de pandemia. Direito do trabalho, as relações de trabalho tiveram que ser modificadas por conta dessa mudança que a gente teve, né? E agora a gente recebeu, assim, de brinde no colo esse decreto 10.410. Bom, eu já vou começar te perguntando por que a gente teve que ter um decreto, que é um decreto que se relaciona com assuntos da Previdência Social. Então, por que a gente teve que ter um decreto para alterar o regulamento, que já é um decreto, da Previdência Social? Ou seja, por que a gente precisou de um decreto para alterar outro decreto? Vamos lá. Então, o assunto é mais debatido do que a gente imagina, porque, na verdade, o que se criou com o Decreto 10.410 foi uma colcha de retalhos, né? Assim, tecnicamente, seria muito mais fácil revogar o Decreto 3.048 e fazer um novo decreto, porque está aí uma emenda aqui por cima de emenda. Então, assim, a necessidade do novo decreto, primeiramente, ela partiu porque o decreto 3.048 estava significativamente desatualizado. Então, por exemplo, nós tínhamos lá o contrato de trabalho doméstico, que foi a lei complementar desde 2015, o decreto 3.048 ainda estava com esses dispositivos desatualizados. Nós tivemos aí a lei 13.846, que foi de junho do ano passado, antes mesmo da reforma da Previdência, e os especialistas diziam que foi a mini reforma da Previdência, que tudo começou com a MP 871 em janeiro e depois convertida na Lei 3846 em junho, que também não estava de acordo com o decreto 3.048. E aí veio a segunda grande reforma da Previdência, né, que a primeira foi lá em 98 e veio agora a de 2019, e aí o decreto veio para poder também fazer essa atualização constitucional, então ele traz alterações legais e alterações constitucionais. E aí a crítica, se me permite até avançar um pouco no debate. A crítica em relação a isso é justamente porque o decreto, ele vem trazendo, e aí depois acredito que a doutora possa levantar isso para mim, mas ele traz alguns dispositivos inovadores, que não existia previsão legal, justamente regulamentando direto da Constituição Federal. E eu brinco com os meus alunos, a professora Edifrância, ela também é mediadora da UFRJ, salvo engano também, pelo consórcio CEDERJ, e lá eu tenho as disciplinas de legislação tributária e legislação empresarial. E eu fico sempre fazendo assim para eles, olha, não esqueça, pirâmide de Kelsen. Eu fico assim, em tempos de pandemia, né, eu sou presencial, mas a gente faz videotutoria. Então, quando a gente pensa lá na faculdade de Direito, lá atrás, sobre a pirâmide de Kelsen, a gente pensa Constituição Federal,
lei, decreto. Opa! Temos um buraco aí. O correto seria vir uma legislação justamente para que pudesse atualizar as reformas que foram feitas pela emenda constitucional para só depois vir através de decreto, porque aí o decreto traz alguns dispositivos que, por inovar, por não ter esse dispositivo legal, ele acaba sendo aí caracterizando vícios de legalidade nesse sentido. Então, a gente sabe que, devido ao atual momento político, ia ter dificuldade para a aprovação de uma lei nesse sentido, e aí ele veio por meio de decreto. Acredito que é a minha crítica e de muitos aí especialistas na área. Entendi. A gente, eu digo sempre que a gente tem leis gêmeas, né, na Previdência, né, que é a 8.212 e 8.213, né, são siamesas, vieram juntos. Sim. E a gente sabe que o custeio da 8.212, ele foi também mexido com essa reforma também, e a 8.213, que é de benefício. E a gente precisa sempre de um decreto para regulamentar. Só que a gente sabe que muita coisa que está presente ali no decreto não está presente na lei. Como a doutora falou, agora está presente na Constituição, porque com a emenda constitucional a alteração foi acima. Ok, tudo bem. Mas a gente viu que esse decreto, ele foi, como você falou, uma coxa de retalhos, porque ele praticamente deu roupa nova, né, para o velho, né? E foram muitas alterações. Tem ideia, doutora, de quantas alterações que esse decreto trouxe? Engraçado que eu tentei contar, mas assim, são dezenas de alterações, porque assim, o decreto ele não traz só inovações, ele altera dispositivos, ele revoga outros dispositivos, então situações que acaba sendo uma alteração, mas que não está mais presente ali, porque foi revogado, e ele inclui dispositivos. Então, assim, eu posso dizer que hoje o advogado previdenciarista que não está atualizado pelo decreto 10.410, ele vai ter muita dificuldade em advogar, ele vai trazer prejuízo para o seu cliente, ele vai trazer prejuízo para os honorários dele. Então, mais do que nunca, nós estamos aí praticamente, hoje é dia 17, quase um mês do recesso, aproveitar a oportunidade de estudar um pouquinho, se especializar, porque não tenho nem como mensurar a quantidade de mudanças realmente que foram trazidas pelo decreto, mas foram muitas. Quando a gente tem uma lei nova, assim, ou um ordenamento normativo, tá? Não necessariamente lei, né? No caso do decreto, mas que muda outro, e na realidade o outro continua, né? Porque ele não revogou o anterior. Então, a dica para quem vai aproveitar o recesso aí, igual a doutora Regina falou, e vai estudar, entra no site do Planalto e estuda o outro, porque o outro já vai estar com as alterações desse, não precisa ler. Porque ler instrumento que faz alteração é difícil, porque vem aqui passos, né? Ele pula de um para o outro, é complicado, Sim. é difícil. Então, para quem quer dar essa estudada, tem que estudar o 348, sim. Mas já vai, se estudar no site direitinho, vai estudar já com a roupa nova. Então, assim, ele deu uma arrumada, né, botou uma roupa nova naquela... Estava meio enxovalhado, né? Desde 99, né? Estava uma roupa meio feia. Inclusive, as alterações ele já vem colocando, para quem é novo no direito e não está acostumado, ele já vem ao final de cada dispositivo, já vem redação dada pelo decreto 10.410. Então, só jogar lá no Google o decreto 3.048, entrar no site do Planalto, e aí já vai estar disponível com as alterações de acordo com o decreto 10.410, ou outros tipos de alterações que não foram contempladas pelo 10.410, mas que, de todo modo, está atualizado. Mas, assim, a doutora pode destacar as principais, você acha assim, não, isso aqui a gente tem que chamar a atenção porque isso aqui foi, né, ou porque foi melhor, ou porque foi pior, ou então porque foi, assim, muito inovador. O que você destaca? Então, eu acho isso algo muito particular e de acordo com a demanda de cada um. Eu penso que hoje a gente está fazendo um projeto muito mais acadêmico, mas aí eu trago um pouco da minha experiência enquanto advogada para que eu coloque para vocês o que é mais importante. Mas talvez a minha realidade não seja a realidade de algum colega que esteja nos assistindo. Então eu vou dizer o que eu separei que dentro da minha realidade eu considero mais importante. Primeiro de tudo. Lá na Universidade Federal Rural, a gente tem essa matéria
dentro da grade. A gente tem direito previdenciário. Então, nós temos alunos que nos assistem, que irão assistir depois, porque muitos só mandam um recadinho para a gente, ó, só vou assistir depois, porque está do horário de estágio até. Sim. Mas eles assistem, por quê? Porque essa disciplina, ela consta da nossa grade. Então, assim, não somente nossos advogados que passam por aqui, mas os nossos alunos lá também vão ficar de olho nessa nossa Legal. live aqui, tá? Aí, Legal. só para você saber, assim, que a tua linguagem... Não, pode deixar, pode deixar. Se achar que eu estou muito robusta, me fala que eu tento reformular o que eu vou falar. Vou falar igual eu falo com os meus alunos que são de ciências contábeis, nem de direito são, e eu preciso falar direito com eles. Eu falo, gente, puxa minha orelha se eu tiver com muito juridiquês. Sempre falo isso para eles. Então, assim, vamos lá. Eu vou trazer a minha prática na advocacia, mas tentar falar de uma forma acadêmica. Olha a transformação. Primeiro de tudo, que eu acho que é uma das coisas, assim, não claro, não desmerecendo os outros pontos, mas é o que a gente deve ficar mais atento e o que o segurado muito provavelmente vai ter um grande prejuízo, vai ser objeto de discussão, certamente no judiciário, que é a questão da reafirmação da DER no caso de documento novo. Nós sabemos, pelo menos comigo, acontece como muitos clientes chegam já com o indeferimento, porque eles podem lá requerer o benefício primeiro, sozinho, sem assistência de um advogado, então ele vai sozinho e já chega até a gente com o indeferimento. Quando a gente vai analisar, necessitava de uma série de outros documentos que não foram apresentados. Antes do decreto 10.410, o que nós fazíamos? Juntávamos esse documento, ingressava com recurso administrativo para que a gente pudesse assegurar a DER. Beleza, algumas coisas a gente conseguia reverter no administrativo, outros a gente tinha que judicializar, mas assegurando a DER. A realidade que nós temos hoje com o decreto 10.410 se houver uma decisão administrativa e for juntado um novo documento, essa data de entrada do requerimento será considerada a data do novo documento. Uhum. Então, pense aí em uma situação, por exemplo, como eu já fiquei 8 meses aguardando a análise de um benefício, você vai impactar nos atrasados desse segurado durante 8 meses. E você automaticamente impacta nos seus honorários. Você impacta para o segurado, impacta para o advogado também. Então, isso para mim é algo que, assim, tem que ficar todo mundo em situação de alerta, não só os advogados, mas a própria sociedade. Porque mais do que nunca, a Previdência Social ela está caminhando e tem feito situações para que a gente possa adequar, que é a desjudicialização. É claro que a gente vai falar aqui de situações que vão ser necessárias judicializar. Mas, por exemplo, a gente agora tem a previsão no decreto 10.410 de súmulas administrativas, entendimentos que eram jurisprudenciais, que entraram por meio do decreto 10.410. Então, por quê? Justamente para evitar o número de judicialização. Só que com isso, nós precisamos avaliar o quê? Aquele segurado que vai sozinho ao INSS pedir o benefício, ele tem condições técnicas de saber qual é o documento que tem que apresentar? O servidor do INSS passa a orientação devida para ele, e agora muito menos, porque você faz o requerimento pelo meu INSS, então ele não tem sequer até uma análise prévia, né, que antigamente você ia na agência, o servidor do INSS falava, não, esse precisa, não, esse não precisa, tem mais algum documento aí? Agora, pelo meu INSS, nem tem isso. Você junta o que você tem acesso e fica aguardando a resposta. Então, a situação que a gente bate, inclusive aqui na nossa comissão da aba Niterói, nós fizemos um grupo de estudo com esse tema, nosso primeiro grupo de estudos foi sobre esse tema, para que a gente pudesse debater dispositivos que poderiam ser levados certamente ao Poder Judiciário se essa DER for modificada. E uma delas é essa hipossuficiência técnica do segurado, é a questão que o INSS tem lá, na própria Lei 8.213, no Decreto 3.048, a obrigação de abrir carta de exigência se verificar que a documentação está incompleta. Então, não pode ele agora se valer da sua própria torpeza, ou seja, não abre carta de exigência, indefere o benefício e se eu junto documento novo eu perco meus atrasados. Então, tem uma série de dispositivos fora a questão da eventual ilegalidade, porque ele veio inovando e como decreto ele não pode inovar. Então, isso vai ter muita discussão pela frente, mas é o que eu acho, assim,
de mais importante que todos precisam ficar atentos. Tamanha a importância de um advogado hoje saber atuar no processo administrativo e começar do zero com tudo aquilo que é necessário para instruir o processo. O professor Cláudio Rios, que é servidor, né, ele esteve aqui, né, conversando com a gente, e ele é muito bom de dar dicas, né, para a gente que atua no administrativo. Engraçado que tem advogado que ama judicializar situações. Eu quanto posso, e não é nem para gerar atrasados, não, mas o quanto eu posso, eu fico no administrativo. Aí ele deu a seguinte dica: se você está com documentos pendentes, mas você sabe que aquele documento é importante para aquela situação, na sua petição, que a gente tem que fazer, né, e eu acho muito interessante que tem gente que sempre me perguntava, mas você petição? Não, lógico que sim, eu estou ali, eu petição, né, advogado para petição, advogado Sim. Aí ele falou, indique logo na sua petição que aqueles documentos estão sendo providenciados. E aí o INSS depois não vai poder alegar que ele é um documento novo, ainda que ele não tenha sido juntado. Eu achei assim excelente o fato dele dizer isso, porque está lá dentro. Então, se ele diz, é porque é o pensamento corrente lá de dentro. Posso dar mais uma dica? Posso dar mais uma dica? Em relação a isso, a ideia dele é muito boa, realmente. Vou até anotar isso para mim, porque a gente não pode perder. Isso já é bom a gente ouvir e correr para anotar, para não esquecer no dia a dia. Mas a professora Efigênia está aí vendo a gente. A professora Efigênia é coordenadora do curso de Direito do CBPJU, é sempre muito atenciosa com todos nós. Muito obrigada pela presença, professora Efigênia. E aí o que eu tenho para falar em relação a mais uma dica é uma petição. Até uma vez eu li assim, advogado não precisa peticionar. Gente, você começa um processo judicial sem petição? Então, se eu sou advogado, eu não vou só juntar os documentos, eu vou pontuar. E eu vejo que isso faz diferença na hora da análise do servidor, porque você começa a direcionar para onde você quer que ele olhe, onde está com problema, entendeu? E às vezes você joga tudo ali e depois quer falar mal do servidor do INSS. Então eu acho que a gente, como advogado, tem que fazer o dever de casa. E aí uma dica que eu posso dar, que eu faço nas minhas petições, é pedir a produção de todos os meios de provas. Porque nós temos aí a possibilidade de fazer uma justificação administrativa, nós temos a possibilidade de ter uma pesquisa externa. Então não pode o INSS não cumprir com essa possibilidade dessa produção de prova e negar o benefício. Então já ingresse com a petição fazendo esse pedido, porque se tiver alguma dúvida, ele tem meios de ter a pesquisa externa, nada mais é do que isso, do INSS ir até o órgão para poder verificar se aquela informação é verídica ou não. Então acho uma boa dica também. Com certeza, né? Inclusive as pessoas não sabem, inclusive, que elas têm o direito de se manifestar ao final. Né? Você tem direito de se manifestar ao final da decisão. Né? E o processo administrativo não é só no INSS, não. Todos os processos administrativos, eles são mal explorados. Né? E eu falo isso da nossa classe, pelos advogados, porque parece que os advogados veem como uma coisa menor. Mas é porque lá nem precisa de advogado, mas se não precisa e você está lá, faça a diferença, né? Faça valer o que você está lá. Uma das dificuldades que eu vejo que o cliente sempre vai ter, o segurado, é que mesmo com toda a possibilidade tecnológica que a gente tem hoje em dia, não existe por parte da maioria da população um domínio suficiente das técnicas de manuseio dessas ferramentas. Então a gente vê, por exemplo, que às vezes ele quer juntar um documento e sabe que tem que clicar no anexo, mas aí não permite, porque ele está com um tamanho superior a 5 mega, por exemplo. E ele não sabe pegar esse documento, ir num outro lugar, comprimir para ele encaixar. Ou seja, são situações assim que ele vai acabar até esquecendo daquele documento, deixando para lá. Tudo isso o advogado vai poder ajudar na hora de trabalhar ali melhor. Eu falo que a gente tem que espremer o processo, né? Sim. E quando a gente veio falar do decreto, doutor, eu achei excelente. Porque o decreto é ali que a gente espreme, é ali na IN, né? A IN, verdade. Mas você falou que você ia falar outros pontos. E aí você falou isso mais pra frente, tá? Posso falar? Deixa por mim, eu fico falando aqui, sabe? Você sabe que eu gosto de falar muito. Temos tempo? Deixa eu ver, temos tempo então. Vitória me controla aqui. Então controla a gente, Vitória, porque a Ed França, ela me conhece, eu sou muito falante. Se deixar, a gente termina uma live, já começa a outra. Eu brinco, os últimos eventos que eu fiz,
Eu digo que o meu sonho é fazer uma rave de previdenciário. Então, a noite toda só falando de previdenciário. Um É, dia, quem sabe, né? pois é, né? Imagina. Com certeza, quem gosta da matéria realmente acha isso tudo muito prazeroso, né? Quem não gosta muito acaba achando que é um meio que um saco. Mas eu amo previdenciário, tenho certeza que a professora de França também ama a matéria. A gente discute volta e meia as novidades. E aí, pegando o gancho do que eu falei anteriormente sobre a justificação administrativa, já que teremos alunos lá da Rural que podem assistir agora e posteriormente, só para explicar para o povo que é leigo, ou seja, que não atua no direito previdenciário. A Aham, justificação administrativa nada mais é do que eu falo, aspas, uma audiência no INSS. Por que aspas? Porque não é de fato uma audiência, mas é uma oitiva de testemunhas feita pelo servidor do INSS. Então, muitas vezes, você tem ali uma boa testemunha e você faz um processo administrativo de qualquer jeito porque você, não, só vou ouvir a testemunha no judiciário. Não! Você pode ouvir essa testemunha ainda no processo administrativo. E a mudança do decreto 10.410 é que antes, para você requerer uma justificação administrativa, você deveria apontar no mínimo 3 testemunhas. E com essa alteração, agora é o mínimo de 2. Então, manteve o máximo de 6, mas o mínimo antes que precisava de 3, agora é mínimo de 2 testemunhas. Então, já facilita um pouco mais, porque a gente... talvez as pessoas não fazem ideia da dificuldade que é, às vezes, a gente conseguir uma prova material, de ter testemunha daquele fato que você precisa daquela época. Só quem vive e respira o direito previdenciário sabe que muitas vezes a pessoa está falando a verdade, você acredita naquilo que a pessoa está falando, mas você fica de mãos amarradas na hora de comprovar. Então, a justificação aham. administrativa vem para poder ajudar esse lado. Foi uma mudança, essa redução de 3 para 2 testemunhas no mínimo. Eu sempre que eu faço alguma assim conversa com o cliente, eu falo para eles, não, eu vou pedir para fazer a sustentação oral. E eles sempre estranham isso também, né? Eu já fiz sustentação oral naquele tempo, agora a gente recebe um linkzinho mais fácil, né? Mas daquele tempo que a gente ia lá, ficava na frente de televisão, aí aquela televisão gigante, eu ficava lá sentadinho, esperando os conselheiros entrarem, né? Era muito interessante, né? E eu já tive voto assim, mudado. Eu já tive após aquela manifestação ali, eu já tive audiência sendo, eu já tive processo sendo retirado para poder fazer nova produção de provas e tudo mais. Então, é sempre um momento que o advogado vai ter oportunidade de dizer que veio, né? Sim, Porque nem todo processo de judicialização dentro da área previdenciária é um bom caminho, né? sim. Aí eu queria que a doutora falasse disso, dessa coisa que, até com esse olhar pelo decreto, quando para os novos advogados, até porque lá na Rural, acho que por influência da doutora Cristiane Mussi, a professora da cadeira, né, muitos acabam indo para a área previdenciária. E Aham. aí, é, é difícil você não se influenciar com ela, né? Então, assim, quando é que vamos ter que, essencialmente, judicializar algo, ou até quando a gente pode ficar no administrativo, ou se existem, eu sei, assim, quando é que se eu posso ir direto para o judicial. Então, se você puder dar uma palavrinha, e se o decreto Claro. alterou dessas coisas. Não, não houve alteração nesse sentido, já começo Uhum, falando por aí. E eu vejo, eu vou trazer um pouquinho da minha prática. Às vezes algum cliente, quando ele já tem alguma formação, às vezes não no direito, mas uma pessoa mais esclarecida, ele inclusive traz esse tipo de questionamento. Eu tenho que ficar recorrendo lá no INSS, a gente pode ir direto para o judiciário, então eu vou dizer como eu faço, como eu costumo fazer. Tá? Via de regra, qualquer requerimento eu tenho que fazer primeiro junto ao INSS. Então, isso já foi algo discutido no STF, que antes de ir para o Poder Judiciário, eu tenho que fazer o requerimento junto ao INSS, sob pena de não ter interesse de agir ali, não ter interesse processual para litigar.
existem algumas exceções, como revisões de direito e tudo, mas a gente nem vai entrar nesse mérito, senão acaba ficando confuso aí para quem está nos assistindo. Mas, via de regra, eu tenho que pedir primeiro no INSS. O INSS negou, o que eu faço? Depende. Eu falo sempre para o meu cliente. Eu não tenho a obrigatoriedade de esgotar as vias administrativas. Eu tenho como opção recorrer ainda em sede administrativa ou judicializar a partir da negativa que eu tenho. Agora, cada caso é um caso. Existem situações que não há necessidade de você judicializar e às vezes a gente verifica certas jurisprudências sendo contrárias para o segurado porque o advogado não conhecia os enunciados do Conselho de Recurso da Previdência Social que era favorável para o cliente dele e ele judicializou. Daqui a pouco a questão está na TNU, está no STJ, quando nem precisava ter judicializado, porque o enunciado do Conselho de Recurso da Previdência Social, ele tem um poder vinculante. Então, na medida que eu ingresso com o recurso, os conselheiros têm a obrigação de executá-los, de fazer valer dentro daquele processo. Então, isso também é responsabilidade dos advogados em conhecerem as normas administrativas, os enunciados e tudo mais. Agora, na minha análise, o que eu sempre descarto de fazer recurso é quando é benefício por incapacidade. O benefício por incapacidade, além dele demorar muito, a gente sabe que quando chega lá, eles descem para um parecer de um novo perito, e aí eu nunca ouvi, eu brinco até isso com os meus alunos, sabe música do Zeca Pagodinho? Nunca vi, eu só ouço falar? É mais ou menos essa questão do benefício por incapacidade. Eu nunca vi nenhum perito que tenha falado algo diferente daquele perito que analisou. Entenda, não é que seja impossível, mas eu nunca vi. Então, ao meu ver, fazer um recurso administrativo quando envolve benefício por incapacidade, quando você precisa comprovar a incapacidade, não estou falando carência, qualidade de segurado, estou dizendo quando a gente precisa comprovar a incapacidade. A meu ver, eu não ingresso, não dou continuidade na seara administrativa. A questão eu acabo judicializando. As demais, aí cada caso é um caso de acordo mesmo com os enunciados lá do Conselho de Recursos. Interessante. Eu também penso dessa forma com relação a esses benefícios. Acho que é uma questão que exige uma certa celeridade e, às vezes, a gente fica perdido lá entre uma ida para eu tenho processo administrativo que a gente tem que contar com a paciência do cliente para poder explicar para ele que, às vezes, você já deu entrada no recurso, o recurso foi nem distribuído, chegou nem na junta, e aquilo já passou 4, 5 meses. E eles falam, mas você não pode fazer nada. Eu falo, fazer até posso, mas acho que eu não sei se você ouviu, às vezes, num processo de demora dentro de uma pandemia, porque se antes da pandemia eles já tinham justificativa de poucos funcionários e tudo mais, a gente sabe que é uma realidade. A gente perdoe o cachorro dos meus vizinhos. Acontece. Não sei como os daqui de casa ainda não começou. Esse melhor. Mas o que acontece? E às vezes, dentro de um período de pandemia, aí mesmo que aquela demora não vai ser considerada penosa. Então, para um procedimento que você precisa de mais rapidez, porque a pessoa está doente, que a pessoa porque teve benefício cancelado, aí o negócio é diferente. Né? Não dá para. Não é uma expectativa de aposentadoria, que a pessoa é diferente, né? Sim. Então, nesse sentido, eu também concordo mesmo. Eu acho que a gente tem que advogar em qualquer área, mas, sobretudo, no direito previdenciário, que a gente está. E se não for, é o que eu digo sempre, se não for salário de maternidade, né, o resto é chororô, né? No salário de maternidade, pelo menos o bebê veio, a gente está feliz. É verdade. Mas o resto tem sempre uma pontinha de, nem que seja... Eu sei que quando a pessoa se aposenta, ela fica feliz, sim, mas tem toda uma história de vida laborativa, né? Mas quer ver uma coisa boa? Quer ver uma coisa boa? Desculpa até te interromper. A gente fala muito mal das mudanças, né? Porque, via de regra, as mudanças sempre vêm para espremer, para tirar direitos, enfim. Mas uma coisa boa que eu verifiquei nesse decreto, quando a gente vai falar sobre pensão por morte. Nós tínhamos, a França já deve ter escutado falar, de pessoas que a pessoa faleceu, foi lá, correu, pagou
uma guia, alguma coisa assim, para ter aquela qualidade segurado e fazer jus a uma eventual pensão por morte. Isso não pode Uhum. ser feito, nunca pôde, isso é fraude, inclusive, porque você tem que, de fato, estar contribuindo para a Previdência Social enquanto você está vivo. E aí Sim. o decreto traz uma possibilidade de fazer eita! Agrupamento, complementação referente a essas contribuições para que possa ter aquela qualidade segurada. Por quê? Porque hoje teve uma outra grande mudança, e aí acaba desembocando nessa, que é a questão que não mantém a qualidade segurada se você não fizer a contribuição em cima do salário mínimo. Então, para aquele profissional, por exemplo, que é trabalhador intermitente, aquele avulso, as pessoas que exercem trabalho, qualquer tipo de atividade e que elas contribuem para a Previdência Social, mas não tem o mínimo de desconto de um salário mínimo, ela vai precisar complementar sob pena de não valer para nada aquele mês. Uhum. Então, ou ela complementa, ou ela tira de um mês e coloca no outro. Então, trouxe essa possibilidade. E isso vai dar consequência na pensão por morte. Por quê? Porque eu não posso pagar, mas eu posso fazer esse ajuste de complementação, de agrupamento, mesmo após o óbito, desde que seja até o dia 15 de janeiro do ano civil subsequente ao óbito. Então, eu acho que isso é uma inovação. Acho que os advogados precisam saber disso, porque já está aquela coisa no sangue, sabe, enraizada. Ai, depois que morrer eu não posso fazer mais nada. Calma. Agora existe uma possibilidade de fazer algo. Então, não desperdice aí de cara, avalie a situação, atualize, porque existe. E isso eu vejo como bons olhos que foi incluído no decreto. Bacana, é uma dica interessante. Eu ia até te perguntar exatamente isso, né? Se a gente teve alterações assim para melhor, né? Eu ia te perguntar isso, era a minha próxima pergunta, porque não necessariamente as coisas precisam sempre piorar, né? A gente, inclusive no direito previdenciário, a gente tem coisas assim, né? Às vezes, pontualmente, a lei em um determinado momento, ela é pesada, ela é gravosa, depois ela alivia e a gente fica, né? Sujeito, eu falo que a gente é acumulador de lei, que a gente não descarta nenhuma lei, né? Todo mundo joga fora as leis e para a gente não. Para a gente, qualquer lei pode ser que sirva em dado momento para algum cliente. Então, não Sim! serve para algum, mas às vezes para o outro é a salvação da lavoura, né? E aí eu Ô, falo que a gente... Edi, eu preciso até fazer um apontamento em relação a isso que você está falando. Por quê? Eu lembro quando eu fui fazer a minha pós-graduação, que você foi, inclusive, a minha professora, muitos falavam assim, eu não vou fazer agora não, porque vem a reforma da Previdência aí. Quando fizer a reforma, quando passar a reforma, eu faço. E tá se enganando, porque no direito previdenciário, isso que você falou é perfeito. Porque pode não se aplicar para um, mas vai se aplicar para o outro, que no direito Uhum. previdenciário é aquele princípio que a gente chama de tempo rege o ato. Então, aquela pessoa pode estar se aposentando pelas regras novas, mas eu posso ter alguém que se aposentou pelas regras antigas. Até ano passado, eu tinha muito questionamento de aposentadoria proporcional. Então, a aposentadoria proporcional, que é uma previsão lá da emenda constitucional de 1998. Eu nem tinha ingressado na faculdade ainda, para vocês terem uma ideia. E existia cliente nessa situação. Então, assim, tudo que é do direito previdenciário nunca fica desatualizado, porque em algum momento você vai usar para uma determinada situação, porque o cliente é único, cada caso é um caso e você pode usar. E aí eu aproveitei aí no que você, nessa deixa que você deu para fazer a sua observação, que eu considero muito importante para aqueles que estão começando. Eu acho que as pessoas, elas acabam por criar tabelas fixas. Eu sempre falo isso, que no direito previdenciário você não tem. O que você tem é um Lego, né? O direito previdenciário é Lego. Você vai pegar as pecinhas e vai sair um bonequinho diferente para cada pessoa. Porque, às vezes, quando você pega uma carta de concessão, né, e se você tiver acesso ao processo administrativo, você vai ver todo aquele memorial, você vai ver como foi contada, e se você tiver um olhar afinado, daí a importância de você procurar um bom profissional, aquele profissional vai ter um olhar crítico e ele vai falar, isso aqui não é um fato. Ele pontuou, às vezes, no indeferimento uma coisa, mas ele não agiu assim dentro. E, às vezes, é até difícil explicar para o cliente essa situação de que a gente precisa ter acesso ao processo administrativo, né, que a gente precisa daquela situação toda, porque você tem que dizer assim, a carta do indeferimento diz que você não tinha qualidade de segurado, mas será que você não tinha mesmo? Será que ele viu isso? Ou será que aquele indeferimento era um copia e cola que era de outra pessoa e por acaso veio cair com a Sim, sua resposta? A gente sabe que tem isso. sim, verdade.
Não, muita verdade. É porque assim, gente, tem de tudo aí, vocês me perdoem aí pela sinceridade, mas tem advogado copia e cola, tem juiz copia e cola, tem servidor do INSS copia e cola. Essa aqui é a verdade. Eu acredito que a advocacia previdenciária hoje, ela está caminhando apenas para uma advocacia de boutique, sabe? As pessoas precisam se conscientizar que a advocacia previdenciária é uma advocacia de boutique. Acabou-se o tempo que é aquela advocacia de massa, ai, vem todo mundo, é a mesma tese, só quando é caso específicos de revisões, que aí você pega período de tal a tal, todo mundo está na mesma situação. Fora isso, você tem que prestar uma advocacia de boutique, porque cada caso é um caso, cada um tem uma história elaborativa diferente da outra. O CNIS, que eu sempre digo que é o coração do direito previdenciário, cada um tem o seu CNIS, cada um tem os seus apontamentos, erros de CNIS. Então, é muito diferente. Quer ver isso que você colocou para mim, que eu vejo muito acontecendo de questionamentos nesse sentido? Pensão por morte. Pensão por morte, principalmente quando é questão de reconhecimento de união estável, a pessoa não consegue entender por que ela juntou uma declaração de união estável, ou seja, ela tem um documento formal ali, que foi feito em cartório, com fé pública, em vida. Então, ela tem o reconhecimento, tem a declaração da união estável, ela junta. Ela teve filho com aquele companheiro, ela junta. E aí ela não entende o porquê que foi indeferido o benefício de pensão por morte. E aí vem a necessidade de ter um profissional especializado. Muitas vezes essa declaração de união estável e essa certidão de nascimento é muito antiga. E nós precisamos comprovar a permanência dessa união estável nos 24 meses que antecederam o óbito. E muitas vezes, quase que 100%, a galera que eu falo, a sociedade, desculpa o termo informal, mas não se atenta a esse detalhe. Então, muitos motivos de indeferimento de pensão por morte é isso. Que, inclusive, tem uma novidade com o decreto em relação a esse tema, que na comprovação da união estável, que antes eu precisava de 3 documentos, agora eu também posso juntar apenas 2. Então, já facilitou. Às vezes você vai para uma entrevista com o cliente, eu tenho formulário de atendimento para cada tipo de benefício. Então, você tem isso? Não. Você tem aquilo? Não, não, não. E você já começa a ficar desesperançosa, né? Você vai fazendo as perguntas e ele não tem, ele não tem, ele não tem. Enfim, e aí, porque você precisava de 3, agora você precisa de 2. E com detalhe, esses 2 eu só preciso que um seja prova material de fato, porque o outro pode ser uma justificação administrativa. Então, olha a flexibilidade, olha a facilidade que você tem para entregar esse benefício mais rápido para o seu cliente. Porque eu digo, cliente satisfeito, ele te indica. Cliente insatisfeito, ele é o primeiro a falar, não vai naquele lá não, aquele ali me enrolou, é isso, aquilo outro. Então, assim, por mais que a gente não judicialize, a gente sabe que isso interfere nos atrasados, tanto para o cliente, tanto para a gente, se você resolve rápido a situação do cliente, ele vai falar assim, igual uma vez eu recebi uma ligação, é a doutora que aposenta? Eu falei, não, aposentar, eu não aposento ninguém. Eu faço o requerimento de aposentadoria, então assim, o leigo leva consigo essa questão. Então, quanto melhor você tratar o processo administrativo e resolver de forma mais rápida, como diz o professor Eduardo Brandão, que é o juiz, eu sei que ele passou por aqui porque eu assisti a live dele, certamente vai ser alguém que vai recomendar vocês não só para os clientes, mas você vai estar nas orações dele. Então isso é muito importante. A parte boa também. Sim, sem dúvida. Doutora, aqui a hora voa, né? Nós já estamos com 42 minutos, né? E a gente vai caminhando aqui para o nosso encerramento. A gente tem muito medo do Instagram dar uma derrubada, sobretudo quando o tempo está assim, meio assim, né? Que a gente sabe, Rio de Janeiro, onde cai uma chuva forte na Baixada. Estava previsto hoje também. E aí eu vou te devolver a palavra, mas antes já quero te agradecer. Só vou desativar aqui os comentários para a gente fazer a nossa foto oficial. Peraí, deixa eu me arrumar então. Peraí. Isso, ficou perfeito. Quero agradecer a todo mundo que passou por aqui, que deu esse carinho para a gente. A gente sabe que os horários estão disputados. E vou te devolver a palavra, sei que você já autorizou a manter gravado, vou te devolver a palavra para você finalizar e dizer que agora você faz parte da história, né, do direito previdenciário, do direito lá no Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal Rural. E quero te agradecer imensamente pelo seu carinho em ter estado aqui. Então, você está com a palavra das alegações finais e desde já te agradeço.
Vamos lá. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade, o convite, já é algo que a gente estava desde o início da pandemia tentando fazer e conseguimos fazer, enfim, agradeço a oportunidade, agradeço por todo o incentivo aí na minha trajetória, espero que essa live possa abrir um pouquinho a mente daqueles que estão nos assistindo, também a responsabilidade de estudarmos, de estarmos atualizados, fazer curso de especialização, curso complementar, porque quem escolheu o direito, uma coisa é certa, ele nunca vai deixar de estudar. E aí uma coisa que eu falo muito lá na comissão, e eu falo com as pessoas que são próximas de mim, e aí eu levo até como, espero que vocês possam levar como puxão de orelha do bem, mas é que seja diligente, pessoal. Um advogado previdenciarista, ele precisa ser diligente, ele precisa entender que não é só um honorário que ele vai receber, é a garantia de sustento de uma família. Então a gente precisa estar em dia. Se você não tem condições de pegar uma causa previdenciária, procura um parceiro, indica um amigo, mas não coloque em risco a vida de uma pessoa. Tenha essa consciência, porque direito social é uma coisa muito séria. Não é uma indenização que você vai receber, você vai garantir a vida não só daquele que te procurou, mas tem toda uma família por trás. Então, o que eu posso dizer é isso: estudem, atualizem-se, procure colegas. Nesse tempo de pandemia, nós tivemos tantas coisas, lives, cursos, webinar, simpósio, tudo gratuito à disposição de vocês. Então, assim, não tem como dizer eu não tenho dinheiro. Então, tem tanta coisa aí que a gente não sabe nem qual que vai. Às vezes você tem coisas ao mesmo tempo acontecendo que você queria estar participando. Então, não temos mais desculpas de não buscar o conhecimento, porque temos muito aí sendo entregues de forma gratuita. Então, esse é o principal recado que eu preciso passar para vocês. Estudem, porque isso, com o tempo, as pessoas vão te verificar, vão te visualizar como uma autoridade na área. E aí, pessoal, de honorários, reconhecimento, isso é só consequência do que você está plantando agora. Então, é a mensagem que eu posso deixar para todos vocês e dizer que eu estou aqui à disposição. Sempre que precisar, estou aqui para debatermos o direito previdenciário. Muito obrigada, professora Edi France. Nossa, eu que agradeço. E dizer, gente, que a doutora Regina Russo, ela está aí, ela tem o Instagram dela, ela também é presidente da ABRA, ela está sempre fazendo eventos, tá? Quem quiser seguir a doutora Regina Russo, fala aí rapidinho o seu Instagram, Regina, pra gente... Eu vou ter que soletrar porque meu sobrenome é diferente. É @russell.regina.adv. Então, é russell.regina.adv. Segue lá que eu estou sempre compartilhando não só os eventos, mas novidades do direito previdenciário. Ela dá muita dica também, ela dá muito apoio. E se alguém quiser falar com ela, é só mandar um direct que ela vai com certeza vai responder. Mas, gente, muito obrigada. Agradeço a todos que passaram por aqui e gratidão, Regina. Fica com Deus. Obrigada. Até a próxima. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.